Bom dia a todos, né? Eu sou o Bruno, diretor de área de uma das regiões aqui do Leste Paulista. Estou aqui representando hoje o escritório regional e vou apresentar aí para quem, como se precisasse, né? O nosso palestrante do dia, o membro mais erudito do BNI Leste Paulista, né? O Adriano da Turix, para quem não conhece, tem 4 anos de BNI, é um dos membros mais experientes aqui do BNI do Vale do Paraíba, também é diretor, né? É diretor agora do segundo grupo, já é diretor há 2 anos, e dispensa apresentações, né? É um dos membros que mais conhece o BNI aqui na região. Mesmo sendo um membro muito erudito, escolheu um tema aí controverso, bom, curioso, um tanto curioso, né? E eu vou pedir que ele complemente a sua apresentação e fale um pouco mais para a gente. Boa palestra, Adriano. Obrigado, mas só vou começar depois que você falar a minha frase. Tá certo. Gente, isso é uma coisa entre a gente aqui, uma brincadeira nossa, mas vamos lá. Então vamos lá. Atenção, amigos conhecidos e curiosos. Está começando a palestra do Adriano Pereira. Muito obrigado, Bruno. Bom, pessoal, já feita a apresentação, então, tem muita gente falando do tal do novo normal, que depois da pandemia o que era normal antes não será mais, e a gente quer dar uma avaliada no que é isso, né? O que vai ser isso. Primeiro, um pouco de situação atual. Estamos falando em uma crise, na verdade a gente tem 4 crises e uma quinta aqui para a cidade e região de São José dos Campos, que é vizinhando aí com a compra da Embraer pela Boeing sendo desfeita. Essas crises mostraram que alguns negócios que estavam bem talvez não estejam mais, quem não estava bem piorou, quem não sabia que tinha dificuldade descobriu. E será que essas crises criaram oportunidades? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Na verdade, a gente já está vendo as mudanças. O mundo, as pessoas e os negócios já estão diferentes. Num primeiro momento, a gente percebe que um desejo por menos globalização. Quem estava, por exemplo, em Paris, um lugar maravilhoso, mas precisou voltar por causa da pandemia, encontrou uma certa dificuldade com a falta de voos. Quem estava em Buenos Aires já estava mais tranquilo. Então, uma tendência da gente pensar em lugares mais próximos. Outra coisa, boa parte da produção americana que hoje é feita na China tende a voltar num início, para o México e depois talvez para os Estados Unidos, mas ainda que seja no México com fábricas de donos americanos. Uma outra coisa muito importante é que agora nós enxergaremos a Ásia. É algo que a gente estava negligenciando, a gente estava descuidando. E eu vou dar um pouco de contexto aqui para vocês sobre o que a Ásia representa. Cada silhueta nessa imagem simboliza 1 bilhão de pessoas. Bilhão com B de bastante. Os números estão arredondados, eu não quis colocar pessoas cortadas aí, né? Não seria bacana. Mas, aproximadamente, somando as 3 Américas, Norte, Central e do Sul, nós temos 1 bilhão de habitantes. Na África, 1 bilhão. Na Europa, um pouco menos, cerca de 800 milhões, não quis pôr uma pessoa cortada aí. E na Ásia, nós temos próximo de 4 bilhões e meio de habitantes. A gente fala muito da China, que tem cerca de 1,4, vamos arredondar para 1 bilhão e meio de habitantes. A Índia logo, logo alcança a China, talvez ainda esse ano. É mais 1 bilhão e meio de habitantes. Se são 4,5, 3 divididos entre China e Índia, sobrou ainda 1 bilhão e meio de habitantes na Ásia. É 50% maior do que a população das 3 Américas somadas, do que a África, e quase o dobro da população da Europa. Então, a gente vê que o peso da Ásia, com 60% da população mundial, é grande, muito grande. A gente acha que o mundo é aqui, a gente assiste filmes e séries americanas, e pensa que o mundo é aqui. Na verdade, o mundo é lá e nós somos um apêndice de lá. Para exagerar um pouco, mas para vocês entenderem o quanto é importante a Ásia. A população de chineses fluentes em inglês é de cerca de 350 a 360 milhões. A população americana está perto de 330 milhões.
Então, há mais chineses fluentes em inglês do que a população americana. Na Índia, o inglês é um dos idiomas oficiais. Uma parte considerável da população da Índia fala inglês. E, recentemente, duas novas expressões surgiram aí, né? O Brazilian Storm, que se refere ao grupo de surfistas brasileiros que nos últimos 10 anos tem tido um sucesso enorme nos campeonatos de surf, tanto que nos últimos 4 anos os 3 campeonatos vieram para o Brasil. E o Indian Storm, que se refere ao grande número de CEOs indianos ocupando essa função em empresas importantes americanas. O mais proeminente deles talvez seja o atual CEO da Microsoft, aquela empresa que faz o Windows e o Xbox. Foi muito legal torcer por todos os surfistas brasileiros, gostei bastante, curti que eles ganharam, mas eu acho que eu preferia um sistema educacional para o Brasil mais próximo desse da Índia, que formasse pessoas de tão alto nível. Uma outra coisa muito importante que a gente não percebe na Ásia é que uma população tão grande, vem também uma necessidade muito grande de alimentos. Vocês vão pensar que eu dei uma viajada agora, mas parem para pensar um pouquinho só no seguinte, eu vou resumir, a primeira linha ali diz que um boi precisa comer 6 quilos para engordar 1 quilo. Lá na última linha, a gente vê que para cada 1 quilo de carne que está no açougue, um boi tem que comer 11 quilos. Nós temos que dar 11 quilos de alimentos para o boi. E quando a gente fala em carne, a gente está, na verdade, se referindo à proteína animal. A boa parte da proteína animal consumida na Ásia hoje vem de insetos. E à medida que esses países asiáticos melhorem a sua condição econômica, é óbvio que eles vão preferir a proteína animal vinda de carnes, não só bovina, mas também suína e de frango. Isso vai colocar uma pressão enorme na produção de alimentos no mundo inteiro. E nós sentiremos isso aqui em breve no Brasil, não só em termos de preço, mas a própria disponibilidade da carne, que acaba sendo vendida para quem pode pagar mais caro. E a pressão também por produzir alimentos para o boi, e a pressão ambiental, com a destruição, devastação de florestas, para novas áreas de pastagens. Então, isso tudo já está acontecendo, já é novo normal. No caso, falando agora das pessoas, as pessoas quarentenadas, as pessoas que estão confinadas, estão olhando, por exemplo, para o seu guarda-roupa e pensando, para que tanto sapato? Elas estão vendo que não precisam de tanta coisa. Também estão vendo, sentiram o impacto da necessidade de tomar um cuidado maior com as finanças. Então, os consumidores daqui para frente falam um equilíbrio entre viver e proteger o seu capital para eventualidades. Uma nova epidemia dessa, ou mesmo uma segunda onda dessa epidemia, pode surgir a qualquer momento. E os casais que estão com 2 filhos, trancados em apartamentos de 50 metros quadrados, trabalhando home office, já perceberam que funciona bem o home office, estão pensando em talvez se mudar para cidades menores, próximas aos grandes centros onde eles vivem hoje, para ter a oportunidade de morar em uma casa, não mais um apartamento. É claro que existe toda a questão da segurança, mas isso já está sendo avaliado por muita gente, já se percebe algumas mudanças no mercado imobiliário. Então, as pessoas já estão diferentes. E nos negócios? Nos negócios vem algo curioso. Nós teremos que equilibrar, nós que temos empresas, fazemos a gestão de empresas, nós teremos que equilibrar entre a ousadia, nos lançarmos de trapézio, e a cautela. São duas coisas paradoxais, mas é isso que a gente vai ter que fazer. Nós teremos que ser mais ousados e ainda assim cuidadosos. Bom, falamos sobre o que fazer. Agora, como fazer? Como fazer, eu dividi aqui em 3 tópicos. Primeiro, o autoconhecimento. Pois a visão de mundo, nós já falamos um pouco sobre a importância da Ásia e Índia, que a gente não presta muita atenção, a influência das religiões nos comportamentos das pessoas. Alguns talvez tenham associado a Índia com carne, que a vaca é sagrada na Índia, não se come carne na Índia. Na verdade, isso é algo religioso, mas a Índia tem centenas de religiões, alguns dizem que mais de 1000 religiões, e nem todos seguem essa religião para quem a carne é algo praticamente proibido. Se 10% da Índia, ou seja, 150 milhões, praticar outro tipo de religião, a gente já tem aí
60%, 70% da população brasileira a mais consumindo carne. Então, é algo que a gente precisa ficar sempre atento. E também quero sugerir para vocês maneiras diferentes de olharem para os seus próprios negócios. Quanto ao autoconhecimento, eu acho que a primeira coisa que todos nós devemos fazer é uma autoavaliação. Avaliar se a gente está bem física e mentalmente. Ah, mas eu estou com sobrepeso. Bom, durante essa quarentena, eu acho que a maioria concorda que o empresário é o que menos vai perder peso, né? Com tanta preocupação, tanta coisa na cabeça. E mentalmente também o confinamento não ajuda. Mas é importante a gente perceber isso, e se a gente entende que a gente não está bem física e mentalmente, a gente precisa procurar ajuda na hora de tomar decisões importantes. Se a gente não estiver bem, a nossa capacidade de tomar boas decisões fica prejudicada. Então, convém a gente conversar com um amigo ou mesmo procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, mas entenda, avalie se você está bem física e mentalmente e evite tomar decisões importantes se não estiver. Procure entender seus pontos fortes e fracos. É muito difícil, trabalhoso e demorado a gente melhorar os nossos pontos fracos. Então, vamos olhar para os nossos pontos fortes e torná-los super fortes. Isso é algo mais fácil de fazer, já é um ponto forte nosso, nos melhorar nesse aspecto é mais fácil e até prazeroso para a gente. Peça ajuda aos seus amigos para você se entender. Pergunte para eles por que eles acham que você é tão ansioso ou você é tão apático. Procure se entender melhor, mas peça ajuda dos amigos para isso. Um segredinho, eles já conhecem todos os seus defeitos. Então, você não precisa se ofender com o que eles falam, porque eles conhecem seus defeitos, gostam de vocês, continuam sendo seus amigos assim mesmo. Observem também o concorrente. Se ele está melhor, será que não é porque ele tem um comportamento diferente? Às vezes a gente julga o concorrente porque ele tem algum outro tipo de vantagem. Mas será que a vantagem dele realmente não está só no comportamento dele? Procure avaliar como o concorrente se comporta. E de várias maneiras. Uma coisa curiosa, eu estava vendo um tempo atrás o site de uma grande loja de departamentos, procurando lá uma televisão grande. E aí embaixo tinha pessoas que viram esse produto também viram. E aí apareceu liquidificador, apareceu celular, coisas que eu não estava nem pensando em adquirir. Mas para o pessoal do turismo que está aí, quantas vezes já nos pediram Bariloche em julho, né? Neve na alta temporada, e depois a gente ficou sabendo que comprou no concorrente Nordeste em maio, ou seja, praia na baixa temporada. Então, avalie o que o concorrente está fazendo, ele tem um comportamento diferente, às vezes isso nos ajuda. É importante também a gente perceber a diferença entre profissional e empresário. Se você é médico, você tem uma clínica com 10 pessoas abaixo de você, antes de investir num curso para se aprimorar como médico, talvez seja interessante estudar como ser um empresário melhor. Afinal de contas, se você tem pessoas abaixo de você, você precisa entender de marketing, de RH, de finanças. E a gente muitas vezes esquece disso. A gente procura sempre se melhorar como profissional e esquece do lado empresarial, esquece que nós temos que dirigir uma empresa. Eu vejo isso muito, mas muito mesmo, nos grupos dos meus colegas agentes de viagens. Estão mais preocupados com o agente do que com a agência. Outra coisa importante, cuidado com modinhas. Até um tempo atrás, modinha era paleteira mexicana. Agora é o tal do novo normal e se reinventar. Como é que se reinventa? Nasce de novo? Você nasceu, não foi inventado. Como é que você vai se reinventar? Eu prefiro muito mais a palavra se adaptar. A empresa que fabricava camisas e agora está fabricando máscaras, ela se reinventou ou ela só se adaptou? E o que é muito importante, como que nós conseguimos nos adaptar? Nos melhorando como pessoas, como profissionais, mas principalmente como empresários. Então, sempre foco nisso, tá? Nos melhorar, isso vai nos ajudar a nos adaptar. Aí uma coisa muito importante que é contraintuitiva. Essa imagem é um trecho de um folheto de instruções de segurança de uma companhia aérea. No mundo inteiro, no planeta inteiro, em todos os voos comerciais de aeronaves pressurizadas, é obrigatório apresentar os procedimentos de segurança antes da decolagem.
E ele diz, em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque a máscara no seu rosto, depois passe a tira por cima da cabeça. Respire normalmente e só no quarto precisa. Porque é muito simples. Se você não tiver oxigênio, você não vai conseguir ajudar os outros. É muito importante você estar bem primeiro. É contraintuitivo. A gente iria primeiro ajudar os filhos, ajudar quem está necessitando do nosso lado, mas a gente precisa realmente proteger a nós mesmos primeiro. Tá? Se você não estiver bem, sua empresa não estará bem, sua equipe não estará bem, eles precisam de você, então primeiro você. Sempre lembre dessas imagens. Outra coisa fundamental para todo mundo é a atitude positiva. A gente no Brasil está sempre entre o otimismo e o pessimismo, né? É o agora vai e o agora já era. E como é que a gente lida com isso? A atitude positiva é fundamental, mas fundamental mesmo. Só que é difícil a gente ter atitude positiva. Num testemunho pessoal, o que me ajuda muito é manter o bom humor. É lembrar que a gente não consegue controlar tudo, mas daquilo que a gente controla, o controle nosso é 100%, é total. Então, um exemplo, aquela historinha, né? Você está pronto para sair para trabalhar e a sua filha derrama café na sua camisa. Você pode dar uma bronca, xingar a filha, aí a mãe já vai defender a filha, você já briga com a mãe também, sai de casa bravo, chega no trabalho, alguém fala bom dia, você pergunta por quê e você tem um dia horrível. Derramar o café na sua camisa não estava sob seu controle, mas a sua reação, sim. Se ao invés disso, você fala, poxa, filha, toma mais cuidado, ela te olha com aquela cara pedindo desculpa, você dá um beijo nela, dá um beijo na esposa, troca a camisa, vai para o trabalho lembrando da carinha da filha, chega lá de bem com todo mundo, o seu bom humor ajudou a você a ter uma atitude positiva, e isso é fundamental em todos os tempos. Sempre, sempre cuide disso. Manter o bom humor é o meu truque para manter a atitude positiva. Você talvez tenha um outro, eu quis dar uma sugestão para vocês. Também é importante agora, falando já mais em cima dos negócios mesmo, avaliar o negócio sob perspectivas diferentes das suas. Então, converse com pessoas de outros ramos, de outras áreas de negócios. Se você tem uma agente de viagens, converse com quem tem uma oficina mecânica, converse com quem tem um açougue ou qualquer outro ramo. Pergunte como eles enxergam o mercado, enxergam o seu negócio, qual a opinião deles. Comece a ver as coisas de um jeito diferente dos seus. Nós não somos os donos da verdade, nós não sabemos tudo sobre os nossos negócios. Então, se abram a novas perspectivas. Aquele cliente seu que compra com você há muito tempo, por que será que ele faz isso? Conversa com ele, diz que você está querendo fazer algumas mudanças na empresa, se você tiver abertura para isso, claro. E pergunte, eu quero fazer algumas mudanças na empresa e gostaria de ter a sua opinião sobre o que a gente não deve mudar, o que faz aquela pessoa há tanto tempo ser seu cliente. Enxergue a perspectiva dele, diferente da sua. Provavelmente virão boas surpresas, algumas nem tanto, mas você sabendo quais elas são, você tem a oportunidade de corrigir. Eu queria aqui apresentar também dois conceitos que têm nomes, parecem sofisticados, mas são bem simples. As assimetrias e as não linearidades nos negócios. Rapidamente, né, o círculo da esquerda está com um corte simétrico, o outro está com um corte assimétrico, a barra horizontal mostra aí uma assimetria positiva, bem maior do que a assimetria negativa. O que significa? Significa que a cada venda que você faz, se você ganha muito mais do que você perde. Isso é a assimetria positiva. Um exemplo clássico, a garrafinha de água, 500 ml, você compra no supermercado por R$1, vende no trânsito congestionado ou na praia por R$5. Se você está transportando essas garrafas, uma cai, quebra, vaza água, você não tem como vender aquilo, você perdeu R$1. Mas quando você faz a venda, aquilo dá certo, você ganha R$4. Então a sua assimetria ali é muito positiva. Quando você ganha muito em relação ao pouco que você perde quando perde. Por outro lado, a assimetria negativa, um ótimo exemplo,
são as seguradoras. Não estou falando das corretoras de seguro, mas sim das seguradoras. E, às vezes tem um carro de 50 mil, paga lá um seguro de 1.500 por 3 anos, pagou 4.500, roubam o seu carro, a seguradora tem que te pagar 50 mil. Imagina o tamanho dessa assimetria negativa. Não significa que o ramo de negócio seja ruim, senão não existiriam tantas seguradoras e elas não seriam tão grandes. A gente vê também muita assimetria negativa no turismo, né? E não é porque o turismo tem uma assimetria negativa tão forte que ele é um ramo ruim. Do contrário, eu não estaria aqui comemorando esse ano 30 anos de empresa. Não existiriam empresas tão grandes e bilionárias atuando globalmente, apesar da assimetria negativa. Por que é importante a gente avaliar as assimetrias? Para a gente fazer análise de risco, a gente verificar o que é, onde a gente deve cuidar mais, o que a gente tem que estar mais atento. Se a gente distrai com alguma coisa que tem uma assimetria negativa muito grande, a gente tem uma perda muito grande. Então, convém estar sempre de olho nas assimetrias. Lembrando, assimetria positiva sozinha não vai garantir o sucesso. Se o vendedor de garrafas vender 100 garrafas por mês, com R$400 por mês, ele vai ter dificuldade de manter a família dele. Se ele vender 1.000 garrafas por mês, ele talvez consiga manter a família, mas se ele não fizer uma boa gestão disso, no primeiro mês, não vou mais trabalhar de ônibus, eu vou dar entrada num carro, gasto os 4.000 ali. E aí? Né? Então, deu prejuízo. Mas, de novo, a assimetria é importante ser analisada para a gente tomar cuidado com os riscos, atenção onde a gente precisa e avaliar individualmente cada produto, cada serviço. Se você tem ali um produto ou um serviço que a assimetria é muito negativa, talvez seja melhor deixar para o seu concorrente vender aquilo. E você cuida das outras coisas. Analise também a assimetria do seu negócio como um todo. Já no caso das não linearidades, um exemplo interessante aqui. Imagina um carro sofisticado. Tenha lá milhares de componentes. Tem tudo, centro de entretenimento, tudo dentro do carro. Aí você muda um único detalhe nele, muda só a cor. Aquele carro que tinha uma cor bem aceita pelo mercado, vendia 10, 20 mil unidades por mês, você troca só um detalhe dele e as vendas não diminuem em nenhum carro. Elas simplesmente despencam. É uma cor não aceita pelo mercado. Então, não é linear. Você tem muita coisa e você mexe só um pouquinho e o resultado é muito melhor ou muito pior. Observem como você apresenta os produtos, como você dispõe na prateleira, como você conversa com os clientes, como você faz o seu marketing, sua propaganda. Às vezes, você trocando uma frase, o resultado é grande. Mas aí você precisa também do apoio dos clientes. Porque, às vezes, você faz uma frase na sua apresentação que não devia. O cliente compra a si mesmo, apesar daquela frase. E aí você tem uma leitura errada. Então, observe com cuidado as não linearidades. Às vezes você muda uma frase na sua apresentação e a venda melhora muito, ou deixa de atrapalhar as suas vendas você ter feito aquela mudança. Então, observe no seu negócio, não dá aqui para citar exemplo de todos os ramos, mas todos os ramos têm várias não linearidades, inclusive aqui eu já devo ter falado algumas frases que poderiam cativar mais vocês em relação a mim ou não. Outra coisa muito importante que agora a gente está percebendo, né, a área financeira é a mais importante da empresa. Todas as áreas são importantes, marketing vendas RH mas se a gente não cuidar do financeiro, a empresa fica numa posição frágil, muito frágil. E agora, com tanto tempo parado, né, boa parte das empresas tanto tempo paradas ou com faturamento reduzido, estão percebendo isso. A importância de se ter um cuidado maior com a área financeira. E por falar em parado, já que a empresa está parada, algumas empresas vão ter que recomeçar, eu sugiro que analisem também a possibilidade de uma abordagem de startup para os seus negócios. Você quer fazer alguma modificação na sua empresa, você quer se preparar melhor para a retomada, para o recomeço, que não pensar como uma startup. Startups são empresas pequenas, que têm duas características, pequenas não, empresas iniciantes, que têm duas características interessantes. O primeiro é o uso intensivo de tecnologia e o outro, capital de terceiros. Investidores, talvez pensar em trazer um investidor para a sua empresa
ajudar a alavancar. Muitas vezes o investidor já vem com expertise ou vem com alguém que tem uma expertise desse recomeço, dessa retomada de mercado. Pode ser interessante para você. Eu não conheço nenhum investidor. Ótimo, está aí uma tarefa de casa, né? Procurar se informar. Existem empresas especializadas nisso. E um outro conceito é cuidar da moeda do tempo. O que é a moeda do tempo? Por exemplo, eu tenho 30 anos de moeda do tempo. Se uma pessoa chegar com muito dinheiro agora e montar uma empresa concorrente da minha aqui, como é que o banco vai olhar para isso? Ele pode até achar que aquela pessoa será bem-sucedida, mas no primeiro momento o banco vai tender a pensar que aquela pessoa é um aventureiro. Já no nosso caso, quando a gente vai conversar com o banco, a gente já vai com o peso da moeda do tempo. Mas eu tenho pouco tempo, eu tenho 2, 3, 5 anos, não faz mal. O importante é que agora você enxerga isso e você vai cuidar da sua moeda do tempo. Isso é algo que não se compra. O concorrente pode vir cheio de dinheiro, montar uma empresa linda, maravilhosa, enorme, mas ele não tem como comprar o tempo que você tem. Valorize isso. Tá? E aí a gente vai para o título, né? E o tal do novo normal? Nada demais sobre o novo normal. O novo normal é o caminho que a gente já percorre todos os dias. Sempre percorremos. Todos os dias a gente tem um novo normal. Pensa, por exemplo, no fabricante e quem consertava máquinas de escrever. O novo normal deles aconteceu há muitos anos. A gente não deu bola porque a gente não estava nesse ramo. Mas como é que aconteceu isso? Se existiam lá 5 grandes fabricantes de máquinas de escrever no mundo, veio o novo normal, um quebrou, o outro fechou, foi indo até que ficou o último. Ele ainda estava ali sobrevivendo, mas o novo normal dele já havia acontecido há muitos anos. Mesma coisa com as máquinas de fax. E até é curioso, eu fui procurar uma imagem que não tivesse problema com direitos autorais, aí fui no site do fabricante, e essa máquina aí está atualmente à venda. Custa $66 essa máquina. Eu não imaginava que ainda se fabricava máquinas de fax. Eu fico pensando na pessoa, né, na empresa, que é o maior especialista em máquinas de fax. Você pagaria um salário alto para ele? Algo para se pensar. O fabricante de carroças, o novo normal dele foi lá atrás também. Quando veio o carro, veio o novo normal para ele. Então, o que é novo normal? Ele acontece todos os dias. O que essa pandemia fez foi todos nós pararmos para olhar para o novo normal ao mesmo tempo. Cada um no seu novo normal. Né? Quando chegou um aplicativo e afetou o mercado dos taxistas, alguns acharam ruim, alguns comemoraram, a maioria foi indiferente, porque não atuava naquele mercado. Então, o novo normal acontece todos os dias. Mas o novo normal não é só o caminho que nós percorremos. O novo normal também é o carinho. Vai ser diferente agora a gente fazer compra. Ao invés de comprar daquele site gigante da internet, que talvez seja lá um pouco mais barato, a gente pode pensar em comprar do amigo. A gente economiza R$40 lá comprando do tal do site e a gente deixa a gente perde a oportunidade do amigo comprar conosco também. E quanto isso representaria para a gente? Quanto essa compra dele com a gente representa? E quem ele pode trazer, para quem ele pode nos recomendar? Sem contar que é muito mais gostoso você comprar do amigo, ajudar a pagar a escola dos filhos dele. Os filhos dele podem vir a ser amigos dos seus filhos. É melhor isso do que ajudar a pagar o divórcio multibilionário do site gigante, do dono do site gigante da internet. Quem está mais ligado já sabe de que site eu estou falando. Novo normal também é cativar. Já mudou o marketing. Vocês lembram que antes o marketing do Casas Bahia era só aquele pitch de vendas. Quer pagar quanto? É mais barato aqui, compre agora, compre, não dava uma informação para a gente. Aí as coisas foram mudando, a gente percebe muito isso nos blogueiros. Blogueiros de moda, blogueiros de maquiagem, de carros, de viagens. Qual é a característica dos blogueiros? Eles informam muito, eles dão muita informação, eles não ficam falando compre. E aí colocam um link lá para a gente clicar, fazer a compra e eles são remunerados por aquilo ali. Então, marketing mais de informação. E agora a gente entra no marketing de comunicação. A gente vai comunicar com o cliente. No caso dos blogs, até existe uma certa comunicação quando alguém comenta ali.
mas as pessoas têm uma certa resistência em comentar, ficar esperando, às vezes o blogueiro só vai responder depois de 2, 3 dias. Agora, a gente vai para uma comunicação, nós vamos nos comunicar com o cliente. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu o cliente falando, você devia vender tal coisa. O cliente quer opinar, ele quer participar da nossa empresa de alguma maneira, ele quer depois poder contar para os outros que, olha, aquela empresa lá, eu dei a sugestão tal para ela, eles estão fazendo, olha como eles estão indo bem, olha que legal. Então, isso é cativar as pessoas, cativar o consumidor. Aquela métrica do custo de aquisição do cliente, o que é adquirir um cliente, comprar um cliente, essa métrica talvez não seja mais tão relevante, principalmente para os pequenos empresários. Se a gente fizer a nossa comunicação direito, a gente vai cativar as pessoas. Novo normal também é o caráter. A gente vê muita coisa sendo feita errada e fica indignado, mas a gente percebe também que a sociedade já não está aceitando isso tão passivamente. A coisa é feita errada e vai 1 milhão de pessoas para a Paulista. Continua errada, mas já teve uma pressão ali. Então, as coisas vão mudando. O psiquiatra Flávio Jacovati tinha uma frase que eu gostava muito. Ele dizia que nós seremos bons por meios não ortodoxos. O que ele estava falando? Que agora tem câmeras para todo lado. Se você faz alguma coisa errada, você vai ser filmado ou vai ser gravado. Os meios eletrônicos, principalmente nos bancos, permitem um rastreamento da movimentação financeira que leva à solução de crimes. A gente está vendo isso tudo mudar. Pode demorar, em outros países foi mais rápido, mas isso está mudando. Então, o novo normal inclui, sim, o caráter. Mas, claro, né, tudo tem vários lados. Será que o novo normal também pode ser castigo? Eu acho que sim, principalmente para quem não prestar atenção ao mundo e às pessoas. A gente precisa, sim, prestar atenção a tudo isso. Para quem misturar o seu CPF com o seu CNPJ, não fizer aquele equilíbrio lá da balança, também vai ter problema. Acho que agora ficou muito claro. O Brasil sempre teve dono rico e empresa pobre, né? E agora ele não consegue desfazer de patrimônio para colocar na empresa, para salvar a empresa. Então, o novo normal também pode ser um castigo. E o que a gente pode fazer hoje? Né? Sugestões do que fazer que a gente possa colocar em prática hoje. Primeiro, autoconhecimento, sempre lembrando da máscara do avião. Lembra daquilo lá, é preciso que você esteja bem, para você cuidar da sua empresa, cuidar bem da sua empresa, cuidar bem da sua equipe, de todos os aspectos da sua vida. Cultivar o bom humor e as atitudes positivas, analisar as simetrias dos produtos e serviços individualmente e também do todo do negócio, observar as oportunidades de não linearidades, ficar atento ao mundo, priorizar a área financeira da empresa. Resumindo, né, o marketing direcionado à comunicação, e cuidar da moeda do tempo. Tudo isso você pode começar hoje a fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhar conhecimento é um prazer e uma honra para mim. Por isso, eu agradeço muitíssimo a participação, a audiência de todos vocês. Foi um prazer. Agora a gente abre para perguntas. Bruno, por favor, ativa seu microfone. Obrigado. Eu que agradeço. E não é uma audiência qualquer, são 97 participantes, né? Audiência recorde aqui dos webinários que eu assisti. Pessoal, nesse modelo novo de chat, para fazer perguntas, vocês podem levantar a mão e eu coloco vocês aqui, habilito vocês para falar ou escrever no chat também. Eu vou lendo aqui, posso perguntando para o Adriano. Tem uma pessoa com a mão levantada já há algum tempo, eu não sei nem se é brasileira, é Taki Khan. Sim, Taki, pois não, Taki. Vou passar aqui para puxar. Taki estava com a mão levantada. Tem o QIA, né? Se quiserem fazer uma pergunta também, por favor, coloque ali no QIA, Questions and Answers. Pode... Bom dia, meninos, tudo bem? Bom dia, Taki, como vai? Tudo ótimo. Não, na verdade, eu só fiz um comentário por escrito, eu acho que eu toquei na mãozinha e não vi que estava com a mão levantada, desculpe. Tá ótimo, muito obrigado pela audiência. Só um comentário para dizer que o conteúdo, achei ele fantástico, a tua colocação profissional, lúcida e ética.
Muito didático, sensacional. Parabéns pelo conteúdo e iniciativa. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Alexandre Tomás? Bom dia, pessoal. Parabéns, Adriano. Você... Acho que caiu, ficou o TAC e caiu o Alexandre. Voltou. Oi, bom dia. Oi, pois não, estão ouvindo. Bom dia, Adriano, parabéns. Eu sou seu fã anônimo, e talvez nem não tão anônimo assim. Obrigado. Parabéns, muito boa a sua apresentação. Eu queria só lhe perguntar, na verdade, duas coisas. A primeira delas, será que essa pandemia e essa questão de primeiro cuidar de si, para depois ver o outro, isso não está trazendo nas pessoas um certo egoísmo, uma certa individualismo, vamos dizer assim? Eu tenho percebido isso um pouco nas relações jurídicas, vamos dizer assim. O locador não quer saber se o locatário não está faturando, ele quer o dinheiro. O banco, alguns bancos não estão negociando, zero. O próprio governo fez algumas postergações de pagamento de impostos, mas é para pagar depois, não é te isentando, não. Então, eu estou percebendo que isso está trazendo, essa pandemia aflorou o egoísmo nas pessoas. Você percebeu isso também? É relevante para... E a segunda pergunta seria, isso impactou de alguma forma no seu negócio? Houveram muitos cancelamentos de viagens, muitas pessoas que não pensaram no prejuízo que você teria também e resolveram falar, olha, eu vou proteger o meu primeiro, então eu quero cancelar. Isso aconteceu com você também? Era isso. Parabéns mais uma vez. E obrigado pelo conhecimento. Obrigado. Eu acho que são coisas diferentes. A questão do locador, do banco, primeiro que o banco sempre foi assim, né? Nunca foi camarada. Por isso deu tanta repercussão o Itaú fazer aquela doação de R$1 bilhão. Ninguém esperava isso de banco. Quando a gente fala ali de cuidar de você primeiro, é no sentido de você cuidar de você para você estar apto a cuidar da sua família e apto a cuidar do seu negócio. A atitude aí da locadora ou do banco, dos exemplos que você deu, eles talvez estejam fazendo isso do jeito deles, pouco se importando com os negócios do outro. Mas é aquela história, né? Se você abusa do seu cliente ou abusa do seu fornecedor, um dia você vai eventualmente perdê-lo. Isso é praticamente inevitável. Então, a tendência é vir para o equilíbrio. No caso do turismo, todos tiveram pedidos de cancelamento, a gente compreende isso, faz parte do jogo. Aí é que entra aquela questão de analisar as assimetrias dos negócios, né? O nosso tem essa assimetria negativa, fortíssima, por isso é importante também a gente estar atento à questão financeira da empresa. Se a gente estiver bem financeiramente, a gente consegue suportar isso até uma mudança de mercado. Espero ter respondido. Respondeu, obrigado. Obrigado, Alexandre. Seu microfone, Bruno. Temos mais uma pergunta aqui. O Marcelo Garcia da Silva te parabenizou e perguntou aqui no chat. Na sua visão, de todos os desafios apresentados, qual é o maior que mais incomodará a maior quantidade de pessoas? Bom, cada pessoa está no momento da vida e no momento empresarial, então cada um vai ter o seu maior desafio, né? Quem está endividado, o maior desafio vai ser sair da dívida, sem dúvida. Então, isso vai mudando de pessoa para pessoa. As decisões continuam sendo individuais, né? Desculpa se eu não era isso que você perguntou, mas pelo menos foi isso que eu entendi. Pois não? Laércio? A gente sabe que é o Laércio pela foto, né? Não pelo nome, né? É que é José Laércio de Souza. Pode liberar seu microfone, Laércio. Parabéns, Adriano, pela apresentação, show de bola mesmo. Com relação, quando você falou do CPF e CNPJ, essa ligação, podia deixar ficou um pouquinho confuso para mim. Você colocou aqui, as pessoas se preocupam com CPF, com CNPJ ou com CPF, depois não consegue
vender a sua riqueza para poder melhorar o seu CNPJ, ou socorrer o seu CNPJ, foi mais ou menos isso que eu entendi? A pessoa descapitaliza a empresa. Ao invés dela ter um salário que ela retira da empresa, ela retira tudo, o que seria um salário e mais, aí vai lá e compra o carro, compra o imóvel, e quando a empresa está descapitalizada e precisa levantar capital, ou cai no banco, pagando juros altíssimos, ou então a pessoa tem dificuldade, no momento desse está um pouco mais difícil de vender imóveis pelo preço que seria justo. Né? Muita gente está segurando o capital porque não sabe quanto tempo isso vai durar. Então a gente tem que tomar cuidado, separar sempre direitinho o que é CPF e o que é CNPJ, não pagar as despesas de casa, as despesas pessoais com o capital da empresa, até porque com o avanço da informática, aquilo que o Gecovati chama de motivos não ortodoxos, com o avanço da informática, a Receita Federal vai detectar isso aí muito rápido, muito fácil, e a gente vai acabar tendo problema, inclusive, com o imposto de renda, por não fazer essa separação do CPF com o CNPJ. Eu sei que muita gente acha que isso nunca vai acontecer, porque nunca aconteceu, mas o passado não garante o futuro. Então, é isso. Legal, obrigado. Obrigado, Raécio. Obrigado. Cadê as perguntas do pessoal do turismo? Vamos lá, Bruno. Seu microfone, Bruno. Acho melhor você não fechá-lo mais. Pede para o Diogo ficar quietinho aí. O Diogo está ouvindo aqui no volume alto, então eu estou preocupado em incomodar. Mas se tiver atrapalhando, se é para trabalhar, você me fala. Liliane Peloto, mas a foto é uma pessoa, é um homem, então... eu não estou vendo a foto aqui. Se você estiver ouvindo aí, pode... Será que sou eu? Está me ouvindo, Adriano? Estou. Mas quem é? É a TT que está falando, Oi, prima da Liliane. TT está na Itália. Está em Veneza, Eu estou em Veneza, na Itália. Obrigado pela audiência. Imagina, adorei, foi super, assim, a escuta nesse momento acho que é muito importante, né? Ouvir também a perspectiva de vocês. Eu também trabalho aqui numa plataforma grande de turismo como fotógrafa, e na Itália a maior indústria é o turismo, né? A gente está vivendo um impacto aqui sem precedente na história da economia do turismo na Itália. Então, eu adorei ouvir a sua palestra e a sua explicação, achei maravilhoso, acho que a gente tem muita coisa para trocar. Quero te agradecer. E a minha pergunta é no âmbito do comportamento, né? Assim, se com a sua história, com tudo que você já viu em termos de mudança, se você acha que uma pandemia nascida, né, made in China, infelizmente, se vai impactar o comportamento humano com relação a novos preconceitos, a xenofobia. Como que você enxerga isso? Porque aqui para a gente isso é uma discussão, sabe? Porque a gente recebe muito turista chinês e o governo já está fazendo campanhas para não ter esse tipo de problema, sabe? A gente teve questões de violência com restaurante chinês no início da pandemia, e como que a gente pode cuidar também desse tipo de população que a gente sabe que também investe muito no turismo pelo mundo? Bom, obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Eu não tenho dúvida que algum tipo de retaliação vai ocorrer. Algumas de empresas, algumas de governos e muitas de pessoas. Mas a verdade é, goste ou não goste, o que você não pode é ignorar a Ásia. A China é mais do que 1/3 da Ásia, a segunda maior economia do mundo. Então, o que a gente não pode fazer é ignorar, porque tem impacto nas nossas vidas. Com o tempo, a tendência disso é diminuir, né? A gente vai relembrando ou revendo os benefícios que eles também trazem para a gente. Quantas pessoas vivem do dinheiro chinês aí mesmo em Veneza, né? Então, com o tempo, isso deve ir diminuindo. Até que venha uma nova pandemia, que talvez seja daqui a 100 anos, espero que não seja menos que isso, né? A última foi há quase 100 anos, a gripe espanhola, né? Mas que pode vir de outro lugar. E aí as coisas vão mudando, isso é da natureza humana, né? Mas algum tipo de retaliação vai ocorrer, infelizmente. Isso não tem como evitar, não. Obrigado pela pergunta, TT. Obrigada a você.
Carlos Andrade. Alô, tá me ouvindo? Agora estou. Oi, Carlos, tudo bem? Opa, tudo bom, Adriano? Obrigado pela presença. Maravilha, não ia perder. Parabéns aí pelo Obrigado. bate-papo, pelos seus conhecimentos. Obrigado. Pergunta que acho que até a gente conversou um pouco, mas aí eu também não entendi exatamente a tua posição. Existe algum tipo de planejamento ou ações, sei lá, da Embratur, da ABAV ou qualquer outro tipo de órgão de turismo que vá auxiliar empresas como a tua, hotéis, transporte e tudo mais, a gerenciar melhor essa crise, a, de repente, ter alguma ideia estratégica, fazer alguma coisa diferente, porque essa paralisia do mercado deve durar alguns meses e a retomada também deve levar alguns meses. Isso sacrifica muito essa área de turismo. Existe algum plano, alguma coisa em discussão? Bom, antes de falar sobre a ABAV, eu tenho que dizer que eu sou vice-presidente da ABAV São Paulo. Então, a ABAV, para quem não sabe, é a Associação Brasileira das Agências de Viagens. Então, a minha opinião é claro que vai ter um viés, mas é óbvio que a gente vê a ABAV trabalhando incansavelmente. Quase todo dia tem reunião online. Ontem mesmo eu estava com alguma coisa, já surgiu um chamado, e as coisas acabam atropelando uma outra, porque é muito trabalho para fazer, muita coisa para fazer. E, infelizmente, é lógico que aqueles grupos mais representativos acabam tendo ações de maior alcance e mais rápidas. Por exemplo, as companhias aéreas são os maiores players do nosso mercado de viagens. O governo já se comprometeu a fazer compras antecipadas de passagens aéreas com eles. Agora a gente vai atrás disso para colocar algum tipo de condição. Só vai comprar e depois a companhia aérea diz qual é o preço. A gente tem que ajudar também, orientar o governo como fazer essas compras e cuidar do dinheiro público. Enfim, são muitas coisas que estão acontecendo. No âmbito dos hotéis, não seria a ABAV, seria a ABIH ou o Fórum, FOHB, que são as duas maiores entidades representativas do setor hoteleiro no Brasil. Mas a gente já viu hotéis bacanas fechando, tem hotel que já está indo a leilão, porque o novo normal dele já estava acontecendo antes da epidemia. Essa, na verdade, pandemia só acelerou o processo para eles, né? Mas isso, infelizmente, muita gente vai ficar pelo caminho, da mesma forma que os grandes players também, várias companhias aéreas já fecharam e bem mais por aí, né? A própria Boeing, fabricante dos aviões, está apanhando muito com essa pandemia, né? Mas trabalho não está faltando não, Carlos. Tem muita gente trabalhando bastante, incansavelmente, tentando ajudar cada um dentro da sua capacidade, da sua possibilidade. Obrigado pela pergunta. Que bom. Falando da Boeing, qual a sua análise da perspectiva da Embraer agora para frente? Eu acho que a Embraer vai ficar melhor sem a Boeing do que com ela, face aos problemas que a Boeing vai ter que enfrentar aí pela frente. A questão do 737 MAX é muito séria e isso ia acabar atrapalhando a Embraer. É claro que a Embraer se preparou para essa venda. Então, ela fez uma série de modificações, de ajustes, que agora talvez tenha que refazer. Tem uma incerteza muito grande, a gente acha que talvez venham demissões, mas depois de passar dessa fase, eu acho que a Embraer vai ficar melhor do que com a Boeing. Com a Boeing redondinho seria bom, mas com a Boeing do jeito que vem pela frente, tem minhas dúvidas. Douglas, pode fazer a sua pergunta. Bom dia aí a todos. Adriano, mais uma vez aí, parabéns pela apresentação e reflexão. Muito legal aí o ponto de conversa. Eu vou trazer aí acho que mais um ponto de reflexão filosófica aí do que uma pergunta, né? Eu tenho participado aí de diversas lives, diversos profissionais enfim, de todas as áreas. E tem uma coisa que tem me intrigado, eu tenho tentado refletir a respeito, que é o seguinte: me parece que todas as falas tentam nos levar para um pensamento de um depois, né? A gente está o tempo inteiro tentando nos levar, né,
como que será depois, né? Esse novo normal que você também nos apresenta, também me coloca, pelo menos a mim, né, a pensar como que será o depois, né? E numa formação reativa, psicanaliticamente falando aí, a gente tende a achar que esse depois ele vai ser melhor, né? Até porque, como você colocou, temos que ser, né, otimista e jamais pessimista, né? Agora, a minha questão é como pensar no depois se você não está conseguindo enxergar o hoje, né? Na minha estratégia de reestruturação, né, eu dividi aí em 3 tópicos, né? E o tópico que eu estou vivenciando nesse momento é o tópico da sobrevivência, né? Quando eu penso em sobrevivência, né, eu não consigo pensar num depois sem ter vivido antes, né? Porque a pandemia nos coloca isso também, né? Você estava vivendo uma situação teoricamente normal, né? E de repente você foi obrigado, num virar de página, né, a pensar, né? E aí agora? O que fazer agora, né? Sem ter elaborado um antes, né? E me parece que é uma falsa sensação de que, assim, todos nós entraríamos numa máquina, né, do tempo e sairemos, né, do outro lado resolvidos, né, com pensamentos diferenciados, com só coisas boas, né? E eu acho que não, né? Eu acho que esse depois, né, esse pós-pandemia, ainda vai ter um segundo momento, né, de muito sofrimento, de muita redescoberta, né, do ponto de vista principalmente pessoal, né, porque quando as coisas não vão bem financeiramente, o primeiro a ser afetado, eu acho que é o humano, né? Enfim, acho que é um pouco disso, meio confuso, porque é uma reflexão, é um conflito que eu vivencio aí, né, tentando pensar o corporativo e, ao mesmo tempo, o humano, né? Mas eu acho que a gente vai viver um momento ainda de muita confusão psíquica, né? Para poder dar conta aí dessa questão toda que a pandemia nos traz. Bom, Douglas tem um dos sorrisos mais bonitos do turismo brasileiro. É sempre um prazer falar com você, Douglas. Obrigado. Vou relembrar aqui, eu sou agente de viagens e dono de uma agência de viagens. Você pede uma análise psicanalítica, você que é psicólogo, ajuda melhor a gente, eu saio em desvantagem nisso aí. O que eu faço é só observar tudo que se apresenta diante da gente. E a proposta aqui foi justamente encorajar as pessoas, eu não falei para ser otimista, mas eu quis incentivar as pessoas a manterem atitudes positivas, que eu acho que isso impacta melhor o negócio delas do que uma atitude simplesmente pessimista ou extremamente realista, e essa é a minha briga interna, né? Eu tento não ser nem otimista nem pessimista, eu me considero mais um realista. Mas, sendo realista, é muito difícil, nesses momentos, a gente ter atitude positiva. E aí eu recorro ao bom humor. Esse é o meu funcionamento. Aí cada um, infelizmente, tem que ver qual que é o seu próprio funcionamento e tentar levar a sua família, seus negócios, sua empresa, da melhor maneira possível. Eu queria... Douglas, obrigado pela pergunta. Eu quero reconhecer aqui a presença da doutora Ana Cândida, muito obrigado. Frank, grande abraço, obrigado pela presença. Fernando Santos, tem que ver qual Fernando Santos é esse, se é o... o Fernando Santos, presidente da Vibe de São Paulo, meu presidente. Seja muito bem-vindo, que honra tê-lo aqui, presidente. Bom, quem mais está aqui? Quem já assistiu meus treinamentos sabe que no final eu sempre deixo dou um bônus, né? Então quero tocar aqui um videozinho para vocês como bônus. E podemos ir para a próxima pergunta, por favor, Bruno. Opa. Bruno, seu microfone está... Estou ouvindo. O vídeo é sem áudio? É sem áudio, é só para as pessoas assistirem enquanto a gente... É só um bônus. Adriano, a gente costuma encerrar com 1 hora de webinário,
mas como temos muitas perguntas ainda, se você estiver de acordo, a gente pode continuar. O que você disse? Vamos continuar. Tudo bem. Tá. Eu tenho um webinário agora às 11. Isso, estou sabendo. Então, eu já tenho um substituto aqui, que vai ficar no meu lugar. Grande Diogo. Eu vou apenas me despedir aqui de vocês, né, dar os parabéns mais uma vez para o Adriano. Realmente, suas reflexões são muito fora da caixa e muito providenciais nesse momento. Como eu falei, é o membro mais erudito do BNI. A Mariana Marco até te elogiou aqui e concordou comigo. E uma das pessoas que é mais gostoso aí da gente conversar e trocar ideias para pensar fora da caixa. Né? Então, espero que você repita, né, já que essa pandemia não tem uma previsão ainda para acabar, né, com um cenário daqui a um mês, mais ou menos, que a gente pode estar com novos horizontes, aí seria interessante repetir esse webinário. Pessoal, o Diogo vai assumir a partir de agora. Eu vou colocar, a princípio, a Galaxy J2 Prime para poder falar. Eu não sei quem é, mas já está habilitado. Se quiser fazer sua pergunta, fica à vontade. E lembrando que a gente tem podcast, mais dois webinários ainda semana. Semanalmente temos webinários do BNI, que são divulgados no grupo, abertos para pessoas que não participam do BNI. Então, estamos aí à disposição. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Bom webinar lá para você. Eu sei qual é o webinar e qual o compromisso. Seja muito bom lá para você. Diogo, bem-vindo. Muito obrigado também pela sua disponibilidade aí. Deixa eu liberar aqui o microfone, então, do Galaxy J2 Prime. Vamos descobrir quem é. Por favor, se identifique e faça a sua pergunta. Egídio. Oi, seu Egídio. Tudo bem? Como vai? Bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui. É muito gratificante escutar o palestrante, particularmente quando fazemos nossas reuniões de filosofia na garagem, Campo do Jordão. Uma coisa que me traz assim uma certa ansiedade para ver o resultado dessa situação que passamos agora. Lembrando que a história nos mostra que os fatos são cíclicos e o começo do mundo se deu com as grandes árvores que cresceram e deixaram o petróleo para essa fase nossa da vida. Então a coisa era grande, os animais eram grandes. Chegamos ao ponto do homem, que é o único que raciocina. E dentro desse raciocínio, nós vemos agora uma verdadeira guerra mundial com os pequenos. Será que não está exatamente chegando o final desta fase para uma nova fase de vida que vai se consolidar daqui a algum tempo? Eu não estarei aqui presente para ver, mas acho que o mundo precisa se concentrar em soluções novas. O que você acha? Um abraço e parabéns. Egídio, obrigado professor Egídio, né? Obrigado pela presença, pela pergunta. Professor da aula de filosofia. Estou vendo um pessoal aí muito mais qualificado que eu, fazendo perguntas das áreas deles. De novo, eu sou agente de viagens e tenho uma empresa, mas a gente vai tentar. Olha, observando, tem um gramado lá na minha casa, e vem aquela época das formigas voadoras, né, as içás, aí chega lá e a gente vê que em pouco tempo eles formam um formigueiro com formigas de um porte até grande para formiga.
A gente tenta acabar com aquilo logo, nem sempre consegue, mas com o tempo a gente vai vendo que vai sendo trocado, e vem uma formiga média, toma aquele formigueiro, e depois de um tempo que a gente tem lá em casa é só formiga pequenininha, miudinha, algumas até difíceis de enxergar. Então, o tamanho não assusta, não. Eu acho que o pequeno, bem organizado, tem condição de suplantar o tamanho do outro. Quem gosta de MMA já deve ter visto o Joe Sapp contra o Minotauro e viu o que o pequeno é capaz de fazer com o grande. O segredo realmente está na adaptação, até uma brincadeira que eu ia colocar, um slide que eu ia colocar e acabei tirando, né? É que a frase diz que quem sobreviverá será o melhor adaptado, não o melhor reinventado. Então, só para reforçar a importância que eu dou para a gente olhar para a coisa certa e um pouco menos para a moda. A proposta aqui hoje era trazer novas visões para as pessoas, para os seus negócios. Longe de mim querer dizer ou dar uma visão de mundo futuro. Previsão nem me atrevo a fazer, projeção, talvez, como o senhor falou, nas nossas filosofias de garagem. Isso é coisa aqui interna da família, o senhor Egídio é meu sogro, para quem não sabe. Mas eu acho que eu vou levar essa conversa para a próxima garagem, senhor Egídio. Muito obrigado pela pergunta. Aqui o Eduardo Slude. Duda Slude, pois não, Duda? Satisfação falar com você. Tudo bem? Está com um pouquinho de eco, Duda. É que eu estou com problema com o microfone, acabei tirando o microfone para poder falar e vocês me ouvirem. Está ruim ainda? Muito ruim? Não, dá para entender. Tá, peço desculpa aí pela falha na comunicação. Estou achando assim, muito rica essa experiência de ter um papo de empresariado um pouco fora do nosso meio de turismo, né? A gente tem muita interação nos nossos grupos de WhatsApp, grupos de turismo, e estou achando muito rica essa oportunidade de ter essa conversa com pessoas de outros negócios, outras questões. Também participo do BNI aqui em Curitiba e acho uma experiência fantástica e uma questão de networking fenomenal para a gente poder, enfim, ampliar nossos horizontes, né? Queria te parabenizar pela explanação, achei muito coerente, muito didática, e concordar com você que muita gente, e principalmente no nosso mercado de turismo, foca muito em treinar destino, treinar enfim, coisas mais técnicas, e esquece um pouco da área da gestão e da parte financeira, que eu acho que essa questão aí de você entender, saber que cada esquina de Miami é importante, mas saber se você vai estar vivo no final dessa turbulência que nós estamos passando é mais importante no momento. Então, queria te agradecer e concordar com você que quem focar na gestão e na questão financeira da empresa vai passar por isso. Até o teu amigo psicólogo falou que a gente não sabe se vai haver um amanhã, e eu concordo com ele, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é se você vai estar no mercado depois que isso acabar, né? E para isso você tem que voltar para dentro da empresa, fazer contas, entender a tua empresa, e eu acho que só assim você vai ter certeza que você vai estar vivo. E se você estiver vivo, aí você pode planejar o futuro, né? Caso contrário, meio que botar um esforço bom num motivo não tão interessante, né? Mas parabéns de novo, obrigado, e eu queria fazer essa contribuição. Duda, obrigado pela participação. O Duda cuida de um dos maiores eventos anuais que existem em Curitiba, um show de bola na organização do evento todo ano, excelente. Ter a sua opinião concordando com a minha é ótimo. O que você falou de conhecer as esquinas de Miami, na preparação para um webinar, um exemplo que eu ia dar é que teve uma live sobre Sri Lanka. E, lógico, é bom saber, né? Mas a hora de saber sobre o aroma dos campos de chá do Sri Lanka, as praias maravilhosas do Sri Lanka, lembrar que os turistas brasileiros estão uns 10 anos atrasados, os europeus já descobriram o Sri Lanka uns 10 anos atrás, eles estão indo massivamente para lá, ou estavam antes da pandemia, né?
A hora de saber tudo isso era antes da pandemia ou aprender depois. Agora é hora da gente olhar assimetrias, não linearidades, comunicação com o cliente. É exatamente isso aí que você falou, do cuidado do financeiro da empresa. É excelente que a gente tem, pelo menos, essa mesma visão. Pelo menos para mim é excelente isso. Obrigado mais uma vez. Microfone, Diogo. Opa, então, tem mais uma última mãozinha levantada aqui. Tac Can. Pois não, Tac. Tac. Saiu. O Tac já havia levantado, acho que ele não abaixou a mão só. Deixa eu ver aqui, tem na QIA, tem algumas perguntas aqui. Oi, agora eu entrei. Entrou? Então vamos lá, Tac. Então tá bom. Legal essa conversa também. Você me fez refletir uma coisa interessante. Você disse 10% da Índia são 150 milhões de habitantes, 10% da Ásia são 400 milhões de habitantes. Isso é um mercado que provavelmente significa 2 vezes o Brasil, em termos de números populacionais. E de deslocamento, se a gente considerar que o PIB dessa área, da Ásia, está crescendo e tem realmente uma curva ascendente, mesmo que vá diminuir com a pandemia, ainda é um mercado muito interessante para a gente pensar em deslocamento de pessoas e movimentação de pessoas. E a parte aí filosófica, psicológica, achei muito legal, porque tem 2 contos que são muito interessantes aí para os nossos amigos aí. Um é o conto da Cinderela, que a gente sempre espera o sapatinho dourado, e o outro é o gigante Davi e Golias. Então, você pode ser pequeno e eficiente, e você pode não esperar o sapatinho da Cinderela, porque o amanhã é hoje. Vamos para frente. Como a gente pode se comportar no mercado, na sua visão, atuando na prestação de serviço de agente de viagem, que é o que a gente faz. A gente nasceu, criou, cresceu dentro dessa condição. Durante esse tempo que durar a pandemia, como é que a gente se comporta nisso? Porque isso pode ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Qual é a tua reflexão a respeito disso? É o que eu gostaria de saber. Obrigado, Tac, pela pergunta. Para quem não é do turismo, né, só colocando um pouco de contexto, as agências de viagens estão praticamente paralisadas em termos de vendas. A gente está enfrentando um momento bem difícil. Se alguém me pede hoje, quero passar férias no Nordeste em janeiro, eu evito vender, porque eu não sei se o hotel que eu vou oferecer agora estará aberto em janeiro. Pode ser que daqui para lá ele tenha tanto problema, ele acabe fechando, e eu não vou ter como reembolsar aquela pessoa que comprou a viagem. Então, o problema para as agências de viagens é enorme, atrelado aí a questões de responsabilidade solidária, etc., mas não vamos aprofundar nisso. A sobrevivência dos pequenos é sempre difícil, mas também dos grandes. Muda o... Se a gente que tem uma empresa pequena agora, está com a sensação de que um caminhão passou por cima da gente, para quem tem uma empresa grande, a impressão para ele é que caiu um asteroide na cabeça dele. Ele pode ter lá um patrimônio pessoal que não seja afetado agora nesse momento, e então ele consegue se aposentar e vai ficar muito bem lá para frente, mas a empresa dele está correndo sério risco, e riscos muitas vezes maiores do que dos pequenos. Essa questão de achar que o que é grande está garantido é um engano, né? O importante é a gente agora olhar para dentro da gente. Como eu falei, ao invés de olhar lá para os campos de folhas de chá do Sri Lanka, vamos olhar para dentro das nossas empresas, lembrando que para a gente tomar boas decisões, a gente tem que estar bem. Então, se a gente não estiver bem, vamos reconhecer isso e pedir ajuda no momento de tomar essas decisões. Volta naquilo que a gente falou, mas é o que a gente tem que fazer. As mãos ficam um pouco amarradas, né? Não é um momento de
de grandes sonhos, é o momento de estudo, planejamento, preparação, olhar para dentro e depois, quando a gente puder, executar tudo isso. Obrigado pela pergunta mais uma vez. Diogo? Microfone, Diogo. Está com o geral aberto aqui na frente. Tem muita gente perguntando se vai ser gravado, está sendo gravado aqui, depois vai ser disponibilizado lá no BNI, Adriano? O webinar, tudo isso está sendo gravado, vai ser disponibilizado mais para frente no YouTube, vai levar alguns dias aí para fazer a edição, mas depois eu divulgo para todos, para quem se interessar, o canal do YouTube. Quem quiser quem quiser já se inscrever no canal, é até melhor, porque assim, quando tiver disponibilizado lá, já recebe o aviso. É só procurar dentro do YouTube BNI Leste Paulista. Está se referindo aqui à região leste do estado de São Paulo, vem lá desde o Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano, até o fundo do vale, passando por todo o Vale do Paraíba aqui. BNI Leste Paulista. No YouTube. Última pergunta aqui do questionário aqui, Adriano. Capital chinês ou deixar uma grande empresa fechar? Como você vê isso na indústria de entretenimento e turismo nesse momento e em diante? Olha, há um tempo atrás, acho que foi anos 90, o capital japonês começou a invadir os Estados Unidos, a Sony comprou o Universal Studios, e aquilo foi simbólico, que eram os japoneses invadindo Hollywood, imagina, Hollywood para o americano, tem toda aquela aura, aquele glamour, tudo aquilo. E aí o tempo vai passando, chega um momento que o próprio japonês decide vender aquilo, vai fazer outra coisa. As coisas são muito dinâmicas, elas vão mudando sempre. Se a gente ficar se apegando aí, porque é chinês, porque é isso, porque é aquilo, não sei se esse é um bom caminho. Agora, uma empresa fechar, é claro que é sempre triste, né? São empregos, know-how que são perdidos. Não sou a favor de empresas fecharem. Eu sou contra colocar dinheiro do contribuinte para salvar empresas ineficientes e que depois continuem sendo ineficientes. Isso, claro, a gente tem que ser contra, porque o dinheiro do contribuinte é o meu dinheiro, né? Agora, se vem de um país ou de outro, a gente tem que analisar também nas áreas, né? Em que áreas isso acontece. No começo da década passada, na primeira metade da década passada, o governo brasileiro proibiu a aquisição de grandes extensões de terra por estrangeiros. Qual era o receio? O receio era que grandes empresas ou até governos estrangeiros possuíssem grandes extensões de terra aqui destinadas ao cultivo. Aí eles poderiam construir também a sua ferrovia ligando a área de produção a um porto também construído por eles, e os alimentos seriam exportados em detrimento dos brasileiros. Diogo, por favor, fecha o microfone um instantinho. Como eu estava falando, então, se um governo estrangeiro, uma empresa estrangeira, grupo estrangeiro, compra grandes extensões de terra, começa a produzir alimentos no Brasil exclusivamente para exportar para o seu país, né, a gente passa a ser um grande produtor de alimentos e sem alimentos aqui dentro. Então, algumas áreas precisam, sim, ser olhadas de uma maneira diferente. Agora, de onde vem o capital? Seguindo as nossas leis, desde que obedeça as nossas leis e que a gente aplique as nossas leis também, né? Não ceda a eles, eu não vejo problema, não. Diogo, próximo. Mais alguma última pergunta? Não. Agora só o pessoal parabenizando pela excelente apresentação, parabéns pelo tema e pela forma de levar a todos a pensar perspectivas diferentes neste momento importante. No geral, é isso aí, Adriano. Legal. Então, não tendo mais perguntas, acho que podemos encerrar. Quero agradecer BNI Leste Paulista por esse espaço, pela iniciativa, agradecer em nome do Sandro Jesus, do Paulo Costa, dos nossos diretores, agradecer a presença de todos aqui, adorei ver uns nomes aqui, não consegui ver todos, e meu WhatsApp não para de pular, eu vejo que algumas pessoas que estão aqui estão me mandando mensagem no WhatsApp, mas eu não consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, peço desculpa, vou olhar cada mensagem no WhatsApp com cuidado, com carinho daqui a pouco. Diogo, obrigado a você também por ter assumido aí em cima da hora. É isso. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer, foi uma honra. Espero falar com vocês novamente em breve. Até uma próxima.
Parabéns, muito bom. Obrigado.